sou a Renata, sou odontopediatra, também sou professora universitária e hoje eu vim aqui responder uma dúvida que é: qual é a frequência que eu preciso levar o meu filho ao dentista? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, não existe um padrão, não existe um retorno universal, né? Uma data de nova prevenção que seja universal. Quando a gente analisa um paciente e a gente analisa individualmente, né, hábitos alimentares, hábitos de higiene, padrão de desenvolvimento de lesões, a gente cria o chamado controle de avaliação de risco, né? Então a gente faz uma avaliação de risco e essa avaliação ela nos leva a um tipo de controle. Cada criança precisa retornar ao consultório odontológico com uma frequência determinada. E essa frequência, ela leva em consideração todas essas questões que eu já citei, como quantas vezes essa criança escova, qual é os hábitos alimentares, quais são os hábitos da família, qual a necessidade dessa criança, as particularidades, se existe algum fator que interfere na saliva, se existe aparelho ortodôntico ali na região, se existe uma alteração de saúde que precisa de um acompanhamento mais próximo, enfim, são diversos fatores que nos ajudam a determinar o risco de cada criança e assim a frequência. Então, se ela virar ao consultório todo mês, ou se ela virar toda semana, ou se ela virar de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6, que normalmente é o padrão máximo, né? Também existem as crianças que são anuais, mas essas são bem raras, né? São aquelas que realmente apresentam um comportamento bastante adequado no sentido de alimentação, escovação, e a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Mas enfim, os 6 meses também já é um padrão difícil de se alcançar, uma vez que a gente tem que contar ali com uma criança extremamente colaboradora, com risco muito baixo de cárie, enfim. Mas o padrão que a gente determina, ele é individual, então ele não existe, na verdade, né? Não tem um padrão. Ele existe aquele sinal recorrente para cada criança. Só que esse risco ele pode variar. Então tem crianças que começam a apresentar um alto risco por um período de vida específico, alterações de saúde, alterações nos cuidados, mudança de rotina, enfim, algo altera esse risco e aí a criança começa a vir por um determinado tempo, em uma certa frequência determinada por essa avaliação de risco. À medida que as coisas vão melhorando, né, então a alimentação muda, a escovação muda, o entendimento muda, a rotina se torna um pouco mais satisfatória no quesito de saúde bucal, esse risco ele pode mudar. E aí o tempo que ela vai retornar também vai variar. Aí ela vai passar a vir de 6 meses ou 3, dependendo de como ela estava, ou seja, pode ser que a gente tenha uma alteração no risco e essa criança passa a vir em uma outra frequência. Tanto pode ter uma melhora na rotina dessa criança, quanto uma piora. Então, aquela que às vezes era considerado de risco baixo, passa a ser de risco moderado ou alto risco, dependendo daquilo que acontece na vida. Então, na verdade, essa frequência ao consultório ela é determinada pelo odontopediatra. Ele que analisando todas as situações da vida dessa criança é que vai saber exatamente qual é o período que ele precisa retornar. Então essa história, né, de padrãozão, 6 em 6 meses para todo mundo, isso não existe. Uma vez que a gente não tem as mesmas doenças que uma outra pessoa, a gente não tem as necessidades de procurar os especialistas médicos iguais para todo mundo, e assim é no dentista também, né? No odontopediatra. Nós temos frequências individuais e quem vai ajudar a analisar e determinar essa frequência será o odontopediatra sempre que a criança estiver na consulta odontológica. Então é isso, até o próximo.